Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite no horário que você estiver nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca do Sermão da Montanha. Hoje nós vamos fazer uma breve leitura e vamos fazer uma breve dissertação do propósito do Sermão da Montanha. Você vai encontrar essa leitura no livro de Mateus, no capítulo 5. No capítulo 5 em diante, para que a gente possa entender um pouquinho o que Jesus queria dizer para os cristãos futuros, os presentes que estavam ali ouvindo a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele foi muito enfático em ensinar como devemos viver, como devemos nos proceder, como devemos falar, o que devemos sentir pelos nossos próximos. O Senhor Jesus, ele sempre procurou nos orientar quando em vida aqui na terra, antes da sua crucificação. Ele foi muito enfático e preocupado em ensinar para que possamos ter uma vida plena, para que possamos ter uma vida santificada, separada para Deus. Quando nós passamos a conhecer a palavra, é natural que os nossos costumes, os nossos hábitos, a nossa cultura, ela mude por si própria. E Jesus, ele começou a ensinar em prol disso. Vamos fazer uma leitura no capítulo 5, no Mateus 5, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, para que possamos entrar e fazer uma breve dissertação do assunto. Espero que este vídeo faça você enxergar um pouco diferente daquilo que você costuma ler no seu cotidiano. Amém? Vamos lá, no capítulo 5, no versículo 1, Jesus subindo, pois, vendo a multidão no monte, e tendo assentado, aproximou-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, presta atenção, e ele se pôs a ensiná-los. Jesus queria ensinar aos seus discípulos como proceder dali para frente, referente àquilo que ele veio fazer aqui na terra. Amém? Então vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Entenda bem que nós vamos explicar. Eu vou estar explicando aqui, 7 coisas dentro desse parâmetrozinho que a gente está lendo. Tá bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, os pacificadores. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, por causa do reino deles, por causa do reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Entenda bem, por causa de Cristo, por causa de Cristo. Vamos entender isso, tá? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguiram, e mentindo disseram todo mal contra mim por minha causa. Alegrai-vos
e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nossa recompensa, tá? Jesus está falando sobre recompensa. Quando todo esse mal sobrevir, ele está falando que você terá uma recompensa no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós fizemos a leitura. Essa é a nossa leitura, vocês podem ver o nosso estudo sobre Mateus 5. Mateus 5, que vai nos ensinar nosso modo de ver, ser e agir como cristãos. Amém? O que é o Sermão da Montanha? Vamos lá. O Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, é um conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos. Esses ensinamentos são conhecidos como Sermão da Montanha porque Jesus tinha hábito. Ele tinha um hábito de ensinar no monte, onde havia mais espaço. O Sermão da Montanha mostra como o cristão deve viver. Está dando para entender a linha de raciocínio? O Sermão da Montanha, ele mostra como o cristão deve viver. Isso nós falamos anteriormente, né? Que o Sermão da Montanha, ele é uma espécie de sinalização de como proceder no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Amém? A primeira questão nós vamos fazer uma dissertação. Primeiro, podemos encontrar o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 ao 7. O Sermão da Montanha começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir ao monte para ensinar. Mateus 5:2. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou 7 coisas. 7. A primeira coisa, quem é abençoado por Deus? Isso foi o que Jesus começou a ensinar. Jesus começou seu sermão com as famosas bem-aventuranças, explicando como pessoas com certas virtudes serão abençoadas por Deus. Em vez de consertar na sabedoria ou na força humana, Jesus abençoou aqueles que sofrem e são desprezados por amor a Deus. Aqueles que amam a Jesus sofrerão mais, no fim serão recompensados. Esse é o primeiro. Então, já vimos aí que na primeira questão, os bem-aventurados, né, a parte de humildes de espírito, porque deles serão o reino do céu. Então já houve uma recompensa nessa primeira questão, né? E os seguidores de Jesus seriam abençoados, chamados também para serem bênção, né? Assim como o sal do sabor à comida e a candeia ilumina a casa, os crentes devem abençoar as pessoas à sua volta. Isso aí é algo que nós temos que fazer, abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Segunda questão, a lei de Deus e a atitude do cristão. Jesus que explicou que ele veio cumprir a lei de Deus na perfeição, Mateus 5, versículo 17 e 18, os mandamentos de Deus são muito mais que regras exteriores. O coração é tão importante quanto as ações. Assim, odiar o irmão é tão errado quanto matar o irmão. E cobiçar ou divorciar para casar com outra pessoa é igual cometer adultério. Isso, simbolicamente falando, é questão de pecado, né? Quando é um pecado intuitivo, ou seja, se você vive uma vida sadia, vive uma vida próspera, vive uma vida sem conflitos em seu lar, vive uma vida santa, né? E hoje você decide, pelo seu livre-arbítrio, fazer uma dissensão sobre todo aquilo que você está vivendo, automaticamente você vai viver um pecado cometido proveniente de você mesmo. Amém? Então, devemos sim estar atento a essas coisas. A lei de Deus e as atitudes do cristão, né? Nós vamos falar também sobre isso. Já estamos falando já a princípio algumas coisas que referente
ao texto lido. Os seguidores de Jesus devem procurar um padrão mais alto que começa no coração e depois se reflete nas ações. Devem amar os inimigos, perdoar em vez de procurar vingança e serem sempre honestos, sem necessidade de fazer juramentos. Prestar atenção? Devemos ser sempre honestos, sem a necessidade de fazer juramentos, porque não há necessidade de se fazer juramento quando você é uma pessoa ímpita, ou seja, você é honesta praticamente o tempo todo. Amém? Vamos para a terceira lição: ajudar os pobres, orar e jejum. No Sermão da Montanha, Jesus explicou que as boas ações devem ser feitas por amor a Deus, não por querer a admiração de outras pessoas. Por isso, quem ama a Deus deve ser discreto quando orar, jejuar ou dar esmola aos pobres. A Bíblia fala: o que você dá com a mão direita, a esquerda não deva saber. Naturalmente, quando a esquerda sabe do que a direita fez, você ganha notoriedade. E esse galardão, na qual está preparado para você que é no céu, você acaba deixando um pouquinho de lado essa situação. Então tem que ter muito cuidado quando você praticar uma boa ação. Você também, se não houver necessidade de exposição, você não expor, porque Deus conhece, né? Salmo 139, versículo 7, 5 mais ou menos em diante, vai falar que Deus ele consegue enxergar até o Seol, ou seja, até o fundo do núcleo da terra. Então ele consegue entender as ações do seu coração. Amém? Jesus também ensinou como orar, com a oração do Pai Nosso. Ele explicou que Deus ouve as orações de quem crê e não desiste. Ele tem muitas coisas boas para dar a seus filhos, mas ele também espera que seus filhos peçam e aprendam a perdoar. Amém? Peçam e aprendam a perdoar. Se você não perdoa, como você quer pedir perdão? Se você não perdoa no seu coração, dificilmente você vai receber o perdão. O próprio Jesus ele deixou a oração modelo do Pai Nosso e ele deixou bem claro que quando nós perdoamos, o Pai também nos perdoa, né? Então, se você não perdoar, como é que o Pai vai te perdoar? Fica difícil. Vamos para a quarta lição: as preocupações da vida. O Sermão da Montanha ensina a se preocupar mais com as coisas de Deus. Quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro, porque Deus vai suprir as necessidades. É melhor procurar as bênçãos espirituais que concentrar apenas nas coisas terrenas que logo passaram. Mateus 6, versículo 19 ao 21 vai te dar uma base para que você possa entender essa versão. Amém? Quinto lugar, julgar os outros. Isso aí é preocupante. A hipocrisia é um grande perigo que todo seguidor de Jesus deve evitar. Mateus 7, versículo 1 e 2. Quem aponta o erro de outra pessoa deve primeiro examinar-se a si mesmo, porque poderá estar condenado também. Antes de você crucificar alguém, você tem que primeiro se autoavaliar. Será que a sua vida está certa diante de Deus? Será que você tem praticado, né, as virtudes, as orientações? Você tem feito isso em particular? Então são coisas que você deve como crente avaliar primeiro, como pessoa também, avaliar primeiro antes de você ver um irmão ou uma outra pessoa cometendo algum erro e você deixar isso escapar, ok? Os falsos profetas, sexta questão, já estamos terminando. Os falsos profetas. Jesus explicou que a chave para identificar falsos profetas é por seus frutos. Mateus 7, 15 e 16. Os verdadeiros servos de Deus darão bons frutos,
mas os enganadores serão revelados por suas vidas erradas. Amém? Então isso é bom a gente frisar. Sétimo lugar, é a sétima questão que nós vamos estar lendo e já estamos finalizando. O melhor alicerce para a vida. As palavras de Jesus são como uma rocha aonde quem é sensato constrói sua casa. Outras pessoas que confiam em outros ensinamentos ignorando a verdade de Jesus não têm bases sólidas e não resistirão quando vierem as tempestades da vida. Essa é a conclusão do sermão da montanha, do monte ou da montanha. Quem segue os ensinamentos de Jesus ficará firme. Se você segue hoje os ensinamentos hábeis de Jesus, com certeza você vai ter uma vida próspera, com certeza você vai ter uma vida sadia, com certeza você vai ter uma vida solidificada em sua mente. Você não vai andar perturbado, ansioso, depressivo, angustiado. Enfim, quando você conhece a verdade, naturalmente ela te liberta. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim: o meu povo padece por não conhecer as Escrituras. Mateus, logo em seguida, uma temporada depois, Jesus fala a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Mateus 22, versículo 29, Jesus vai falar: errais por não examinar as Escrituras. Ou seja, todos os ensinamentos de Cristo, todas as passagens bíblicas refletem em cima dessas coisas assim. Tá? Então vamos continuar. Parte dos ensinamentos da montanha são repetidos em várias outras partes dos quadros evangélicos. Jesus provavelmente repetia seus discursos porque era muito importante que as pessoas se lembrassem desses ensinamentos. Amém? Então, essa é a nossa conclusão do Sermão da Montanha. Tá? Jesus muito enfático, muito inteligente, sabia exatamente o que iria acontecer, né, com os seus seguidores. Então, ele já estava orientando seus discípulos para que pudesse também passar a ideologia do que ele acreditava. Se você é bom, pratique o bem. Se você é mau, infelizmente você vai praticar o mal. Mas você sendo mal, você pode se converter e praticar o bem. Depende exclusivamente de nós. Amém? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Espero que essa pequena dissertação possa ter esclarecido alguma dúvida na sua cabeça e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.